Olá, o título do nosso trabalho é Aspecto Histórico-Normativo da Educação Confessional. Este trabalho ele foi escrito por mim, Estevão Schutz Campos, e pela Jéssica Schutz Custer Campos. Ambos somos professores e pesquisadores do NASP Hortolândia. Eu sou professor e atuo no curso de Direito daqui, e a Jéssica é professora, mestre em Matemática e está na educação básica, também do NASP Hortolândia. Bom, o nosso trabalho ele tem como perspectiva, como objetivo, apresentar uma construção dogmática historicista das escolas confessionais com uma especial atenção para a educação adventista. A análise tem como premissa compreender o contexto histórico, social e normativo para a construção da norma estatal, da norma a qual nós estamos inseridos no contexto brasileiro, que tinha como perspectiva no passado a promoção da educação. O corte histórico, nós tivemos que fazer esse corte histórico pela impossibilidade de tratar em apenas um artigo, em apenas um momento de toda a construção, mas o nosso corte histórico ele se dá entre o período do Brasil colônia até a fase de 1946, quando nós estamos ali no fim do governo Getúlio Vargas. Enquanto metodologia, a investigação levou em consideração o levantamento das normas estatais vigentes, desde o período do Brasil colônia até o período de 1946, quando nós temos o início de regulamentação e construção de políticas educacionais de forma mais efetiva aqui no Brasil. No período de 1895 a 1946, nós temos também o início ali da educação adventista, e a ideia também é apresentar um pouco desse marco da educação adventista no contexto da, do período histórico normativo. Nós empregamos a metodologia dedutiva para a prospecção do tema que será apresentado para vocês. O aspecto histórico-normativo, que fundamenta os aspectos histórico-normativos que fundamentam a educação confessional, se dá lá ou desde o Brasil colônia. O Brasil ele começa o seu período de acesso à educação, digamos assim, né? Aquela colônia ela começa a ter acesso à educação com a chegada aqui no Brasil da Igreja Católica Apostólica Romana, mais especificamente com a Ordem dos Jesuítas, em 1549. Eles adentram no território brasileiro para começar a propagar a fé católica, mas também, de forma paralela, para ensinar o que se tinha de conhecimento à época. Essa fase ela vai ser interrompida pelo Marquês de Pombal. Aqui tem uma foto dele, do Marquês de Pombal. O sistema educacional introduzido pelos jesuítas para a instrução dos gentios e das crianças vigorou até 1759. E era quase que um sistema de ensino único existente à época. E Marquês de Pombal ele extinguiu com a perspectiva de introduzir reformas do despotismo esclarecido e do iluminismo francês, com o objetivo de recuperar o atraso da metrópole lusitana em relação a outros países. E aí pregou-se à época, ou pelo menos buscou-se estabelecer de forma muito rudimentar, a abertura às ciências empíricas. Nessa mesma fase, ou em uma fase um pouco próxima, nós temos também a chegada no Brasil da corte portuguesa, que estava fugindo de Napoleão. E com a chegada da corte portuguesa, nós temos mudanças também sensíveis da política educacional. Sensíveis não para a população como toda, mas para um determinado grupo. Então, entre a expulsão dos jesuítas e a retomada do interesse do assunto, nós temos um intervalo de 13 anos, com a chegada da família real em 1808.
agora transformando em Reino Unido. No entanto, não se observava nesse período qualquer organização da educação básica superior de modo consistente. Nós temos muitas reformas esparsas, melhor, nós temos ações e atuações esparsas no contexto brasileiro, mas nada que se torne efetivo a nível Brasil. Em 1824, nós temos a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição, ela expressamente recebe ou recepciona a fé católica como oficial do Estado e inicia-se um processo de transferência de poder para um mesmo grupo de beneficiários, com acréscimos dos letrados aos cargos administrativos e políticos para o preenchimento do quadro funcional do Estado. Dom Pedro ele faz uma abertura, Dom Pedro I ele faz uma abertura para receber novas pessoas na área da educação aqui no Brasil, mas também ele não implementa uma política efetiva para abranger a grande maioria da população brasileira. Em 1891 nós temos a Proclamação da República, e a Proclamação da República ela fez o Brasil abrir caminho para uma instrumentalização educacional, aí de forma um pouquinho mais organizada e consistente. Tanto é que nesse período nós temos várias reformas educacionais que vão lidar desde o aspecto da vestimenta dos alunos até a abordagem dos conteúdos e o modo como os conteúdos também seriam organizados, esses conteúdos a serem lecionados. Então, a gente tem a reforma Benjamin Constant, o Código Epitácio Pessoa, a reforma da Rivadavia Correia, melhor dizendo, reforma Carlos Maximiliano e reforma João Luiz Alves Rocha. Todas essas reformas, elas não trouxeram significativamente uma sistematização e uma política pública educacional, bem como também não houve nenhuma mudança consistente no sistema educacional, no sentido de permitir que instituições confessionais se introduzissem no contexto educacional. Então, a educação ainda, de certa forma, era fornecida pelo Estado, ou porque o Estado permitia, mas também o Estado ele não estava engajado na oferta dessa educação a todos. Nesse mesmo período, a gente tem a chegada aqui no Brasil da educação adventista. Então, em terras tupiniquins, o marco educacional da educação adventista se deu com a fundação da Escola Internacional de Curitiba em 1896, com funcionamento de quase uma década. A primeira escola oficial foi aberta em Brusque, em 1897. Era uma escola de nível elementar e estava localizada na mais expressiva comunidade adventista no Brasil à época. E também foi onde se instalou as primeiras comunidades, igrejas adventistas. Outro marco desse período é a compra de uma propriedade em 1915, lá em Santo Amaro, na região de São Paulo, capital, para a abertura de um colégio. O estabelecimento dessa instituição ali em Santo Amaro é um marco importante e expressivo, porque é o nascedouro do que hoje somos, o Centro Universitário Adventista. Quais são as principais reflexões que nós podemos depreender dessa análise? Que até 1940, nós vamos perceber que a educação adventista ela não tem uma expressão, a educação adventista ela não tem uma imbricação e nem é uma referência. A partir de 1940, quando o Estado ele realmente começa a sistematizar os aspectos educacionais aqui no Brasil, a educação adventista também se fortalece. Então, as reflexões finais elas vão muito nesse sentido de demonstrar que a educação ela começa no Brasil de forma confessional e a partir de 1940, quando o Estado ele estabelece políticas públicas efetivas, a educação adventista ou a educação confessional de um modo em geral, ela também consegue ter um enraizamento mais profundo. E dentre essas reflexões finais, a perspectiva é de continuidade de análise para saber o que acontece pós 1940, tanto do aspecto histórico normativo quanto do aspecto de efetivação da educação a partir de políticas de
de políticas confessionais. Agradeço a oportunidade e nos mantemos à disposição para contato posterior.